Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E agora aquilo que Jeremias profetizou acontece. A Babilônia desce sobre Judá e o rei manda perguntar a Jeremias por que está acontecendo essas coisas. E Deus fala que, para responder para ele, que Deus mesmo estava se levantando contra aquela cidade, contra aquele rei, contra o povo, por causa dos pecados deles. E no verso 8 ele manda o povo escolher entre a vida e a morte. Aquele que se entregar na mão do rei da Babilônia será levado cativo. Os que quiser lutar morrerão. Então, a Bíblia fala que o preço do pecado é a morte. Que não quiserem retornar, a espada virá sobre ele. Então aí você está vendo o juízo de Deus em cima de um povo idólatra, pagão, um povo que abandonou os caminhos do Senhor, que era o povo santo do Senhor, que trocou o Senhor por aquilo que não é nada, que começou nas práticas mundanas, como o nada a ver e o que tem. E agora a consequência era um novo império, o babilônico. A Bíblia fala do império egípcio, o império assírio, que levou o reino do norte cativo. E agora o império babilônico sobre Judá. Vai haver 3 deportações para a Babilônia. E Jeremias vai ver as deportações, mas ele mesmo não vai. Deus, daqui a pouco você vai ver, Deus vai mandar o rei da Babilônia não encostar no profeta dele e nem mexer com os pobres. Mas o resto seria todo levado cativo, e aquele que não fosse levado cativo cairia morto pela espada. No capítulo 22, verso 3, Deus ainda chama o povo ao arrependimento. Fala, para de oprimir o pobre, o estrangeiro e a viúva. Se vocês fizerem isso, então os descendentes de Davi, porque a casa de Judá é descendente de Davi, entrarão por essas portas montados a cavalo. Mas se não me ouvires, se não quiseres, igual eles não estavam querendo se arrepender ao Senhor. Ele fala, arrepende, volta para o caminho. Mas se não ouvir, esse lugar, Jerusalém, se tornaria essa casa em desolação. A casa de Davi se tornaria em desolação. No verso 9 fala, se perguntarem por que isso está acontecendo, com eles fala, porque abandonaram a aliança com o Senhor e serviram a outros deuses. A Bíblia fala que é melhor você não conhecer Jesus do que conhecer e voltar para trás e abandonar o reto caminho. Então a história de Israel, de Judá, é um exemplo para nós. Que Deus, ele é bondade, misericórdia, mas também é fogo consumidor. E agora o povo de Judá estava experimentando o fogo que consome. E agora ele profetiza os juízos sobre os reis, 3 deportações, e o que eles seriam levados para a Babilônia, eles morreriam à espada, ele e os seus parentes. É dura coisa cair na mão do Deus vivo, como esse povo caiu depois de anos de Deus mandar profetas, anos Deus admoestar, anos Deus avisando, volta para mim. E eles não voltaram. Preferiram andar segundo o curso da sua loucura, seguindo o seu coração maligno. E agora estavam colhendo a consequência de toda a sua desobediência. E agora no capítulo 23, verso 1, ele profetiza contra os pastores. Os pastores que apacentam a si mesmos, os pastores que não cuidam das suas ovelhas. Ele fala que vai castigar esses pastores que dispersam as suas ovelhas, que põem as ovelhas para ir por outros caminhos, guia cego. No verso 4 ele diz que ele vai apacentar e ele vai levantar pastores segundo o seu coração. Jesus falou que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Pastores que não são corruptos, pastores que enquadram em Tito, capítulo 1 e 2, Timóteo, capítulo 3, pastores que andam segundo a palavra de Deus e não segundo o seu próprio caminho. E agora no verso 5, a profecia do renovo, ou do broto. Renovo é nazareno, é Jesus. Ele fala que vai levantar um renovo justo em Judá, em Jerusalém, que vai nascer em Belém da Judéia. Jesus, o Salvador, o renovo. A palavra renovo, broto, é nazareno. Essa é a profecia do nazareno, que se levantará um rei justo. Jesus Cristo volta como rei, como sumo sacerdote, como juiz. Ele veio, morreu na cruz como cordeiro, mas volta como rei, como sumo sacerdote e juiz. Quando ele voltar, Judá será salvo e habitará tranquilo na terra. Ele vai implantar o milênio na terra. Ele volta, prende Satanás por 1000 anos, leia Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2.
Verso 10, ele fala que a terra está toda contaminada pelo pecado. Tanto os reis como os sacerdotes mentem, praticam a mentira e pecam diante do Senhor. E há uma maldição lançada sobre esses profetas, sacerdotes, pastores. Não praticam a palavra de Deus e ensinam mentira. Você está vendo aí hoje, eles estão caindo, os escândalos estão vindo. Deus está expondo a vergonha desses pastores publicamente. São chamados de mentirosos em público. Olha aí Deus falando que vai amaldiçoar. E eles escorregarão, cairão e mostrarão as suas vergonhas para que todos vejam. No verso 14 está falando, olha que coisa, parece que ele está falando nos dias de hoje. Que eles pervertem o caminho, as pessoas não se convertem, os profetas, mentirosos, arrogantes, blasfemos, promovem adultérios, pastores com vários casamentos no adultério. E Deus está falando, coisa horrenda estão fazendo, e hoje na igreja estão fazendo coisa horrenda. E brevemente o juízo de Deus virá com um novo império, o anticristo. Ele virá para sacudir os alicerces da igreja. Verso 16, ele diz, não dei ouvidos às palavras desses profetas, não dei ouvidos à mentira. Tudo que falar para você, pergunta onde está na Bíblia. Mentem, dizem paz virá, fala aquilo que Deus nunca falou, pregam o arrebatamento pré-tribulacionista, uma vez salvo, salvo para sempre, mentirosos, blasfemos, estão enganando o povo. O povo vive na prática do pecado, achando que vai subir, acreditando nesses profetas, falsos profetas, evangelho mentiroso da porta larga, falando, paz tereis, estão juntando água em cisternas rotas que não retêm água. Porque se fossem profetas de Deus, teriam trazido o povo de volta ao caminho estreito, à santidade, à comunhão, ao partir do pão. Não teriam feito o povo andar por esses caminhos tortuosos de engano, de mentira, de vaidade, de soberba, de luxúria. São falsos profetas que prendem as ovelhas nas igrejas, prometendo coisas que Deus não prometeu. E essas ovelhas estão morrendo nos seus pecados, na luxúria do seu coração. Estão sendo destruídas pelo mal, porque o Espírito de Deus é apagado na vida delas por causa do pecado. Ele continua falando dos sonhadores que profetizam sonhos que nunca acontecerão, dizendo paz, segurança, mentira, mentira, mentira e mais mentira. E Deus diz que vai castigar, que vai expor a vergonha dessas pessoas. Brevemente você vai ver os impérios gospel cair, os falsos profetas terem as suas vergonhas expostas, para que todos possam ver. Infelizmente, muitos que confiam nesses homens cairão junto com ele. Volte a ter o temor de Deus no seu coração. E no verso 29, ele fala, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. É interessante que as duas testemunhas do Apocalipse põem fogo pela boca. E se você não sabe o que é fogo pela boca, olha aí Jeremias dizendo para você a palavra. Durante a grande tribulação, as pessoas pregarão de novo a palavra. Deus vai dar poder para a igreja, para suportar, para vencer o maligno, para ser testemunha na terra. Os judeus e a igreja vão ser cheios do Espírito e vão proclamar a palavra de Deus. Leia Apocalipse 11. E agora Jeremias diz que as duas testemunhas, se alguém tenta prejudicar, sai fogo da boca delas. Você está vendo em Jeremias 23, 29, não é a minha palavra fogo, fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. É a palavra que gera vida, é a palavra que quebranta o coração duro, é a palavra que vence. Jesus no deserto, em Lucas 4, ele venceu o diabo pela palavra, ele falou, está escrito, está escrito, está escrito. Deus vai te usar com poder e glória. Pessoas voltarão para o Senhor através da igreja de Deus, que vai ser depurada pelo fogo. Em 2 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo fala, prega a palavra, quer seja oportuno ou não, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Que Deus te abençoe, te guarde, te use, te livre do mal, te dê a paz que excede o entendimento e que te prepare para aquilo que há de vir. Em nome de Jesus, fique cheio do Espírito, porque Deus tem uma promessa para você. Crê nele, anda com ele, não abra mão dele, e será salvo tu e a tua casa.